Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, Jesus. Nós nos prostramos diante da Tua majestade. Estamos aqui com muita seriedade, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa salvação. E estamos aqui, Senhor Deus, para aprender mais e poder nos aproximar mais de Ti, Senhor. Primeiro, Senhor Deus, aprender a pesquisar sobre a verdade, a contemplar a verdade. Também, Senhor Deus, a lidar com a nossa língua, que foi, Senhor Deus, uma habilidade que Tu desse para os Teus filhos, dominar a própria língua. E também, Senhor Deus, dominar a língua, na qual hoje é um patrimônio mundial, Senhor. É algo que nós temos que saber para adentrar em qualquer lugar dessa terra e evangelizar e falar do Seu nome. Então nós nos prostramos agora diante de Ti com seriedade, pedimos que Tu nos ensine, nos guie e nos ajude também a aproveitar a comunhão com esses irmãos que buscam isso em comum, em nome de Jesus. Amém. Gente, então é o seguinte, hoje nós atrasamos, Thaís, um pouquinho, começa sempre às 2. Filosofia, depois inglês, depois português. Essa é a sequência, né? Isso, mas nós atrasamos. Por quê? Porque como o Guilherme está lá instalando o ar, junto com o Jonathan, que nós ganhamos um ar para a sala de crianças, então a gente deu uma atrasadinha para o Guilherme não perder as próximas aulas, porque a de filosofia é gravada. Tudo que o Dani fala nós gravamos, depois temos acesso ao YouTube, mas inglês e português não, é dinâmica, entendeu? Então, beleza. Isso é a primeira coisa que aconteceu. Então agora a gente vai fazer a de filosofia e tá tudo bem se a gente passar um pouco do horário hoje? Tá tranquilo, Paty? Eu pensei que ia falar não. Tranquilo? Não? então tá bom, fechou. Tranquilo, Ana? Então tá tranquilo, Luiz? Então tá bom. Isa, tranquila? Não, hoje você não pode opinar ainda. É primeiro dia, você vai ter que ir aonde o barco for. Então não tens direito de voto ainda. Se você quiser ficar firme, se você gostar da aula, fala com o Júnior que ele bota o teu nome na chamada, tá? Nós temos alguns critérios, um deles é que a gente não pode faltar 3 vezes sem recuperar tudo, conteúdo. Faltei. Faltei porque faltei, entendeu? Aí a gente não consegue, porque depois a pessoa não consegue acompanhar, fica muito desparelho, os corações, o conhecimento, a gente não consegue. Esse é o único critério, tá? Não tem custo nenhum, é patrocinado todo esse momento pela igreja e vamos bola para frente. Uma coisa que eu quero falar para ti, que também tem que falar para a Vitória hoje falou que não queria fazer o inglês. Por quê? Porque ela falou que se sentiu um pouco perdida. Ela falou, não, o Guilherme já está compreendendo as coisas, ou não. Mas é lógico, o Guilherme veio todas as aulas desde o começo, a Vitória veio umas 2 agora, entendeu? Então, quando a gente vem, que nem você que caiu de paraquedas agora, no último dia de inscrição, o que acontece? É normal você ficar, mas só contempla, busca ir permitindo a tua mente conhecer. Tu não vai saber tudo de um dia para a noite, tudo que a gente já sabe, o que a gente já conversou, mas se tu só ficar observando e participando, vai vir natural. Vai dar umas 3, 4 aulas, daqui a pouco tu já vai estar pegando com a gente. Então fica tranquila, entendeu? É normal que você talvez não entenda direito a de filosofia ou a de inglês, normal. Até pegar a onda, a forma que a gente opera, tá? Então fica sossegada. Beleza, gente? Outra coisa, nós tivemos, o Comunicação fez hoje esse marcador de página, porque eu acredito que todos aqui leem livros, né? E se não leem, por favor, vamos orar para começar a ler bons livros, né? E ele vai ser vendido lá na livraria, mas para os alunos nós vamos dar um para cada um, tá? Eu acredito que a qualidade dele ficou muito boa. Se não ficou, nós ainda vamos melhorar, mas ficou muito boa. E a gente quer presentear cada aluno aqui. Um para você, um para você. E é isso, gente. Agora eu vou passar para o Daniel, para o mestre Mor aqui da galera, e vamos conversar. Então, gente, na sequência de aulas antecedentes, eu tentei trazer para vocês uma ideia muito clara, né, algum tipo de orientação, de algum modo, do que é o mundo do espírito, né? Eu creio que se vocês... Boa tarde. Peraí, deixa todo mundo entrar, senão vou ter que explicar 2 vezes. Fala, Vitinho. Beleza, irmão? Moisés e Davi? Tranquilo? A gente atrasou um pouco a aula, tá? A gente está começando agora a aula de filosofia porque estava em obras a igreja ali, instalando o ar-condicionado. Fiquem à vontade.
Então, o que ocorre, gente? Eu estava tentando trazer uma ideia, né? Por quê? Porque a ideia aqui na nossa aula de filosofia, neste ano, é desenvolver bastante o tema do autoconhecimento. Porém, a gente não pode... O tema do autoconhecimento só se entra nele, ele é uma selva dentro da qual você só pode entrar munido, entendeu? De equipamento de sobrevivência. Se você entrar no estudo do autoconhecimento sem uma série de precauções antecedentes, você vai cair no vício moderno de ver o ser humano como um mero animal. Entendeu? E você vai degenerar, né, o seu estudo no pior tipo de autoconhecimento que tem. Que é o autoconhecimento, já expliquei isso em diversas aulas, né, o autoconhecimento da parte passiva do homem. Certo? Eu já falei da parte passiva aqui, não sei se vocês se recordam do ciclo do amor próprio, né? O que é aquilo? É a parte passiva do homem, a parte animal, a alma animal, né? A alma vem de anima, né? Em latim. Anima é da onde também se tira a palavra animal, certo? É a alma, tá? Então a nossa alma, ela é o aspecto verdadeiramente, né, animal nosso, tá? Não pensem que o ser humano tem alma, portanto ele é diferente. Não, os animais também têm alma. O que os animais não têm é espírito, né? Em algumas ocasiões na Bíblia você vai ver a Bíblia se referindo ao espírito com a palavra alma, tá? Mas aí é uma escolha de tradução daí, tá? Mas, por exemplo, né? Louco, né? Hoje mesmo te pedirão a tua alma, né? Aí está falando alma, mas na realidade é aquilo que a gente na filosofia se chama espírito mesmo, tá? Que é a parte, isso é a parte imortal do homem, né? Então, na tradição moderna, na tradição da filosófica, escolástica e tudo mais, se chama, né, de ânima a parte, aquilo que em grego se chamava psique, né, que é a psique, né, que é a mente. Então, eu tentei trazer para vocês alguma noção do que é o espírito, porque se eu ficar aqui falando espírito, tenho certeza absoluta, por causa da cultura na qual a gente vive, né, vocês iam tomar a palavra espírito, né, na acepção do materialismo espiritual. Eu já expliquei aqui, né? O espírito é como se fosse uma energia, assim, um negócio como se fosse um vento, é uma energia sutil que está assim pairando, e não é, absolutamente não é isso. Primeiro que o espírito não ocupa espaço algum, ele está totalmente além, né? Ele transcende, né, totalmente o espaço-tempo. Vocês conseguem imaginar uma energia que não ocupa espaço? Você pode perceber que fora da categoria espaço ou tempo não existe nada que seja material. Tudo que é material está dentro do espaço-tempo, né? Então vocês conseguem perceber, vocês conseguem imaginar algo que esteja fora do espaço e tempo? Que não ocupe espaço? O que significa não ocupar espaço algum? Quem participou e prestou atenção nas últimas aulas sabe. Né? Lembra quando eu falei, né? Onde está, por exemplo, um ato amoroso de uma pessoa para com você? Né? Onde está esse ato? Não está em lugar nenhum. É simplesmente um ato que ela cria do nada. Esse é o espírito. O espírito não ocupa espaço. Então, se eu chegasse aqui e começasse a falar do mundo espiritual, do espírito para vocês, né, sem essas precauções, sem tentar dar uma ideia, passar aulas e aulas explicando o que é o espírito, vocês iam automaticamente, não por causa de nenhum tipo de vício moral de vocês, não é por isso, mas por causa da cultura na qual a gente vive, vocês iam irrefletidamente, espontaneamente, vocês iam tomar o espírito na acepção material. Ah, não, o espírito é uma energia assim que está correndo. Então, não, similar àquele negócio de macumbeiro, né? Daquelas macumbeiro chique, né? Macumbeiro chique, né? Que não, energias positivas, né? Energia positiva, caramba, cara. Energia positiva. Só tem energia animal dentro de você, entendeu? O teu espírito não é uma energia de maneira alguma. Se tu tá sentindo energia, entendeu? Um cachorro também sente energia.
pessoa se acha muito espiritual porque sente energia. Um cachorro também sente, cara, energia, cara. Energia é um negócio material, entendeu? Você está se reduzindo ao nível animal quando você toma a sua espiritualidade como se fosse só uma captação de energias. Compreende? Energia é uma pinóia. Energia é nada, entendeu? É o teu intelecto. Aí quando você começa a falar de intelecto, aí você está entrando no mundo espiritual. Mas hoje também, quando a gente fala de intelecto, todo mundo pensa na capacidade de calcular as coisas, ou de raciocinar, ou de argumentar. E isso é uma perversão completa do que é o intelecto. O intelecto, cara, sabe o que é o intelecto? Lembra que eu já expliquei aqui o que é inteligir? O que é inteligir? Alguém lembra? É intelligere em latim, que é ler por dentro. Ler aquilo que está dentro. É você compreender o invisível. Né? A tradução, a interpretação mais correta do inteligir é compreender o invisível. Compreende? Então, intelecção assim, transcende infinitamente o cálculo, o raciocínio, entendeu? E tomá-lo como tal é uma perversão total da inteligência, né? Então, a vida espiritual sem intelecção não é vida espiritual de jeito nenhum. É uma vida, por exemplo, não me refiro a ninguém em particular, mas a gente sabe que acontece, né? É aquelas reuniões religiosas, né, em que todo mundo se emociona e não sei o que, né? E pode acontecer isso pelo mover do Espírito, pode. Mas tem, de fato, eu sei que tem, porque eu já vi, né, grandes ajuntamentos assim, religiosos em que toda aquela excitação toda, aquela animação toda, é tudo um bando de cachorro maluco. Eles estão só na carne. Se tu juntar um monte de cachorro, colocar uma música alta lá para eles, entendeu? E ficar falando coisa que eles gostam de ouvir, eles também vão ficar tudo doido. Entendeu? É carnalidade mesmo. E o ser humano, na carne, ele é um animal. Então, não falo isso para ofender ninguém, né? Mas, assim, né? Do ponto de vista meramente científico, são cachorros, entendeu? Cientificamente falando, a gente pode chamá-los de cachorros. Assim, tem exatidão científica, entendeu? Não é um insulto. Então, a gente tem que fugir disso, entendeu? Do materialismo espiritual. Isso é uma das piores doenças do nosso tempo. Inclusive cristãos que enxergam o mundo do espírito como se fosse um monte de energia, entendeu? Não é assim, cara. Um anjo não é energia. Um anjo é intelecto puro. Por isso que o anjo pode trazer mensagens de Deus. Existe também aquilo que a filosofia escolástica chamava de matéria sutil. Existe. Que são os lugares, digamos, é todo o âmbito das forças, por exemplo, simbólicas, da magia, as forças com as quais a magia, a feitiçaria, ou mesmo, né, digamos, o conhecimento simbólico, né, divino, né, lida com isso, entendeu? Então é o mundo da matéria sutil, mas não é o mundo espiritual. Eles não confundiam com o mundo espiritual, eles chamavam o mundo de matéria sutil. Então os anjos, eles são, por um lado, eles têm também matéria sutil, é um tipo de matéria que ocupa lugar no espaço, tanto que a gente percebe que os demônios e anjos, eles têm um certo embate, né? Uma luta, um combate espiritual, territorial. Pode perceber que existem demônios em certos lugares. Então, existe um mundo de matéria sutil. Como eu falei, é um mundo do simbolismo. Por exemplo, por que uma bruxa coloca... Eu não vou ensinar ninguém a fazer macumba, não estou falando isso, mas só um exemplo, né? Imagine que uma bruxa lá coloca um pentagrama lá, entendeu? E aquilo ali, né, conjura os demônios. Por que funciona aquilo ali? Funciona. De fato. Se não pentagrama, mas a bruxaria é um negócio real. Faz lá 2 negócios. Ou por que você espetando um boneco lá no voodoo, né, causa um dano real à pessoa representada? Porque o mundo espiritual existe. É o mundo da matéria sutil. No mundo da matéria sutil, aquele boneco ali tem uma ligação com o corpo da pessoa representada.
no mundo da matéria sutil, mas ainda é mundo material. O São Tomás de Aquino, né, todos os escolásticos, eles não confundiam o mundo espiritual com o mundo da matéria sutil. Compreendem? Então a gente, na verdade, é equivocado a gente chamar esse mundo que a gente não vê, onde estão os anjos e demônios, tudo mais, a gente chamar isso de mundo espiritual. Não é mundo espiritual. Falando em termos filosóficos, pode chamar, mas a gente tem que saber que não é mundo espiritual. Isso é um mundo material, é o mundo da matéria sutil. Compreenderam? Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é um mundo do intelecto puro. Como eu já ensinei em outras aulas aqui. O intelecto puro, a intelecção, o ser, ele não ocupa espaço. Nenhum, não pode ocupar espaço. Entendeu? Quanto de espaço ou qual espaço ocupa a sua decisão de fazer alguma coisa? Quando você toma uma decisão, uma livre decisão. Por quê? Porque isso é um ato espiritual, tá? Você toma a decisão, por exemplo, você toma a decisão de obedecer uma ordem de Deus. Você poderia não obedecer, mas você tomou a decisão de não quero, ou eu tomei a decisão de fazer isso na minha vida. Pode perceber. O seu corpo ocupa espaço, o seu cérebro ocupa espaço, tudo ocupa espaço, certo? E essa decisão, ela está onde? Em que espaço? Está dentro do seu cérebro? Não, dentro do seu cérebro só tem um monte de moléculas de proteína. Não está em lugar nenhum. Entendem? Esse é o mundo espiritual. Um anjo ocupa espaço, certo? No seu corpo de matéria sutil. Um demônio ocupa espaço. E a sua decisão? Mas os demônios, eles agem na vontade. Sim. Pode reverberar das emoções. A vontade é o reino do espírito. Mas... Matéria sutil. Na vontade? Matéria sutil. Não, eles nunca agem na vontade. Jamais. Se eles não podem agir na vontade. Ninguém, nem Deus age na vontade de ninguém. Não, estou dizendo que para induzir a vontade. Isso, induzi-la, claro. Sim, induzir. Mas ele age na sua vontade? Não, ele age na sua carne, na sua alma, no seu medo, entendeu? Por quê? Porque isso. Por quê? Porque a sua vontade, o seu espírito não pode ser enganado. O que pode ser enganado é a sua carne, a sua alma. E a alma convence o espírito. Aí dá. Aí o engano se perfaz. Entendeu? Mas se Satanás chegar e tentar mover a tua vontade, ele jamais faz isso. Porque você vai perceber que é o Satanás. Entendeu? Mas se ele age na sua vontade para criar uma ilusão para o seu espírito. Entendeu? Mas também, pode ver, se ele enganasse a sua vontade, o seu espírito, tá? A gente não teria culpa. A gente não teria culpa do pecado. Por quê? Sim. Compreende? Então a gente sempre tem o poder de decidir. O Satanás não toca no nosso poder de decidir. Ele te atormenta, se você der brecha, né? Te atormenta até você ceder. Mas ele não fez você decidir. Satanás não pode fazer você mexer seu pé se você não quiser. Ele vai te incomodar. Te falar... Sim, nunca não, exatamente. Ele fica ao redor, entendeu? Ele fica te enchendo a paciência, é isso que ele faz. Ele é o tentador. Ele tenta, ele seduz. Ele vem com argumentos. Satanás, gente, não se engane, Satanás é inteligentíssimo. E aí, com argumentos... Imagine, cara, uma pessoa de QI 110, entendeu? Vai tentar se bater com Satanás que tem QI 5 milhões. Tu tá ferrado, cara. Ele vai te enganar a vida inteira, se não for o Espírito Santo. Te auxiliar. E não é só uma pessoa de QI 110, qualquer QI, entendeu? Mas né, só para ficar ainda mais radical, né? Mais esmagadora a diferença. Entendeu? Ele te faz de gato sapato a vida inteira. Entendeu?
Então, mas não era disso que a gente ia falar esta aula, tá? Então eu estou falando tudo isso, ficou claro o que é o mundo do espírito? Quer dizer, ficou claro não, já expliquei nas aulas, né, precedentes, né? Mas essa pequena explicação. Pois é isso que eu falei. Matéria sutil. Eu não tô. Não, é como eu falei. Eu não tô. Pelo amor de Deus, eu acabei de explicar. Não. É só um ajuste de termos, entendeu? Tudo que eu estou falando está em perfeita concordância com a Bíblia, tá? Mas eu estou chamando algumas coisas de maneiras um pouco diferentes. Eu só estou organizando porque a Bíblia não é um tratado de teologia. Ela é revelação, entendeu? Então, quando a gente começa a fazer o conhecimento, começa a tentar empreender o conhecimento teórico, filosófico, a gente precisa reorganizar um pouco da linguagem bíblica para o nosso raciocínio, entendeu? Por isso que a gente precisa redefinir. Mas não muda o que a Bíblia falou de jeito nenhum, entendeu? Então, eu estou falando, não estou falando, obrigado. Eu não estou falando, não existe o mundo espiritual dos anjos e tudo mais. Não, estou falando, a gente tem que chamar, mais preciso, porque a Bíblia não é um tratado filosófico, entendeu? Mas, se a gente for tratar em termos filosóficos, claros, científicos, a gente tem que chamar esse mundo o mundo da matéria sutil, não o mundo espiritual. Entendeu? Eu acho que a Bíblia nunca se refere a esse mundo como mundo espiritual. Não, né, Diogo? É o reino invisível, nunca como mundo espiritual. O mundo espiritual é um modo que a gente achou ao longo dos séculos de... Sim, entendeu? Então, isso daí, na verdade, eu estou só ajustando um pouco. Eu não, né? Isso daí é da filosofia, né? Obrigado. Os grandes filósofos, né? Eles ajustaram um pouco a terminologia da teologia, né? Para ela se encaixar melhor na investigação filosófica. Tá? Então, o que ocorre, gente? Por que eu introduzi? O que isso tem a ver com autoconhecimento? Se você procurar na internet autoconhecimento ou no YouTube, você vai ver um cara falando de coisas que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Pode ter certeza. Coloca lá autoconhecimento no YouTube. Não façam, pelo amor de Deus. Né? Mas pode falar. Fala, Nick. Fala. Vai ser ilustrativo. É que ele sempre faz um questionário que eu já fiz, pesquisei, isso aí. Tá, aí beleza, eu fiz o autoconhecimento lá. Eu pesquisei como fazer um autoconhecimento na internet. E a pesquisa disse para mim que eu tinha depressão, ansiedade e estresse severa. Então nunca faça. Tá? Era só isso que eu queria comentar. Obrigado. Gente, pode ver. Ó, foi o que eu acabei de falar aqui no início da aula, lembra? Lembra que eu falei? Qual que é a tendência moderna de estudar o autoconhecimento, como ele é praticado na concepção moderna? Alguém lembra do que eu falei? Isso. Só enxerga os aspectos animais do homem. Depressão, ansiedade. O que mais que falou, Nick? Estresse. Isso tem alguma coisa a ver com o espírito do homem? Animal. É só animal. Um animal também tem... cachorro também tem depressão, estresse, essas coisas mais, entendeu? Então, o que o Nicolas falou ilustra exatamente o que eu falei antes. Se você for estudar autoconhecimento tal como ele é praticado hoje pelos psicólogos, blá, 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 com o que você vai se deparar? Com a visão animal do homem.
Eles enxergam um homem, eles partem do pressuposto, toda a investigação deles está viciada, está enviesada desde o início. Porque eles enxergam o ser humano simplesmente como animal. Então não tem como dar coisa boa. Por quê? Primeiro que é mentira, o ser humano não é animal. Entendeu? Somente. Então já vai ser enganoso o negócio, né? E depois que você vai estar prendendo, assim, agrilhoando a pessoa na visão, ela só vai conseguir se enxergar como animal. Por isso que por um tempo, eu ficava nessa indecisão assim, ó. Ficava entre a psicanálise em relação a questões que eu já te falei da crise de ansiedade, né? Tentava me curar e tal. Por um tempo eu fiquei nessa luta, sabe? Vou pra lá, vou pra cá, né? Igreja ou a Misericórdia. não de igreja ou psicanálise, mas assim, ó, eu acredito ou não no que esse povo tá falando, Entendo. entendeu? Não. Eu fiquei numa luta interna. Pode falar. Eu optei optei em crer Sim. que Deus pode me curar e Sim. não ficar ouvindo e aí você vai se alimentando daquilo. Você já pensa que é realmente aquilo que eles estão falando que você é. Sim, Aí você vai entrando por esse viés que eu já te trouxe alguns nomes de pessoas que eu já ouvi, né? Quando a gente estava conversando. Eu optei por crer. Por crer É triste. Eu louvo a Deus pela tua decisão, tá, Patrícia? Porém, por outro lado, é triste você ter que combater isso só com a mera crença, com o mero crer. Entendeu? Porque todas as razões estão do teu lado, não do lado deles. É isso que é por isso que a gente faz essa aula aqui, gente, de filosofia. Por quê? Porque a nossa cultura, ela nos prende dentro da mentira. E o cristão, não raro, né, ou no mais das vezes, ele, para romper essa jaula, ele a rompe com o mero crer. Mas não precisa fazer tanto esforço, cara. Não precisa ser só com, não, vou crer, e que se dane o resto. Não, cara, se você aprender a filosofia da maneira correta, o conhecimento, a inteligência, sua inteligência crescer, você não precisa vencer essas coisas com a fé, simplesmente. Deus não fez a nossa fé para vencer essas coisas. Até porque esse conceito de fé é distorcido, é um conceito pregado em 95% das igrejas hoje, e o Batista é interessante falar sobre isso, mas é um conceito errôneo. Porque quando Jesus fala crer nele, não é tipo assim, eu só confio em Deus e isso me basta, não. Quando Jesus fala que era para crer nele, era compreender o mais sublime da sua palavra. E à medida que você vai conhecendo a verdade, no termo que o Daniel está colocando aqui, que é esse esforço filosófico, né, é a mesma coisa, você vai compreendendo e você vai sendo liberto. Não que você não crê, não que ainda Deus não é o suficiente para a tua vida, mas é o fato de você ver, né? Então aqui a gente está destrinchando a verdade para você ver, porque como o Daniel falou, as razões estão do teu lado. Isso, e quando o Dani propôs e falou que ia nos ensinar autoconhecimento, para a gente se autoconhecer, eu fiquei super, né? Tem muito tempo que você valora isso e você vem caminhando para nos ensinar. Aí, quando ele falou a primeira vez, eu já fiquei, meu Deus, autoconhecimento vindo de uma pessoa que conhece muito e aprendeu também a se conhecer, isso é muito bom. Então, gente, assim, ó, a fé não foi feita para a gente crer que Deus existe, para a gente crer que a Bíblia é a verdade. A fé não é para isso. A fé é um passo além. Conhecer que Deus existe, conhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade, não é matéria de fé, é matéria de conhecimento evidente. A Bíblia não fala que os homens são inexcusáveis caso não creiam em Deus. Por quê? Porque a existência de Deus e o seu eterno poder e divindade estão claramente manifestados nas coisas criadas. Então, isso é fé? Precisa ter fé para você ver que Deus existe? Não, cara. Precisou ter fé para saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Não. Não precisou de fé. Ele se manifestou. João fala, Lucas ou João? Não.
João fala, né? Acho, daquilo que vimos e tocamos, disso falamos. A gente não está falando do que a gente crê. Crer, eles precisaram crer em Jesus no sentido de confiar na pessoa dele. Aí, beleza. Mas não assim, não, eu vou crer na sua doutrina. Crer jamais é você subscrever a uma doutrina. Todo o aspecto doutrinal de que Deus existe, que Jesus é o Filho de Deus, tudo isso é matéria de evidência. Você vê com os olhos da cara e é evidente ao intelecto. Por isso que eu falo, a ciência está do lado do cristão. Entendeu? Mas como os cristãos, infelizmente, na maior parte hoje em dia, estão desligados da verdadeira filosofia, do verdadeiro conhecimento, só resta a eles romper essa barreira com assim, uma vontade, um esforço sobre-humano de querer crer que a palavra de Deus é a verdade. Quando não é para você crer, é para você saber que a palavra de Deus é a verdade. Posso falar algo? Pode. Veio um professor na igreja ABA, e ele é o que estuda fósseis e coisas, como é que é? Paleontólogo. E ele começou a descrever, porque ele se converteu estudando. Ele começou a descrever o que aconteceu com o solo e uma quantidade de oxigenação que existe numa certa profundeza do solo. E por que o solo ele mudou a sua forma e a sua superfície? A única explicação histórica disso é por causa do dilúvio. Então o dilúvio entre a ciência já é reconhecido. E o que acontece? Nessa profundidade, ele começa a explicar acerca dos fósseis e tudo mais. Não há outra explicação a não ser a quantidade de oxigenação ser maior. E o que acontece? A vida das pessoas era mais longa. Aí ele explica. Só que pós-dilúvio, ele explica o processo. E aí o nível de oxigenação que nós temos hoje nos concebe de 80 a 120 anos. Entendeu? Então, assim, ó, aí ele falou, aí ele utiliza isso, ele é um grande estudioso e ele fala. Hã? Não sei, cara, o nome dele agora me fugiu. Ele estava aqui esses dias, mas ele é de fora. Aí ele começou a falar que o grande problema do cristão é que ele não tem paciência de esperar até a Bíblia se revelar. Porque de fato o que está na Bíblia é verdade e a ciência cega até chegar ao nível de compreensão. Mas eu não sei se é ele. Eu não sei se ele está. Então, assim, o que eu quero frisar aqui, Dani, é que as razões pelas quais nós cremos e nas coisas em que nós cremos, ainda que muito a gente não percebe ainda, né? Muitas das coisas que estão escritas, o que aconteceu a gente não percebe, o fato é que nós ainda não conseguimos ver. Mas elas existem. Então, quanto mais tu de fato estuda, mais verídico se torna aquilo que foi escrito, não ao contrário. Então, é por isso que o cristão não deveria temer. A gente não precisa se preocupar assim, eu tenho que fazer um esforço para convencer aquilo. Não. Eu tenho que fazer um esforço para revelar aquilo que eu estou vendo. É diferente, entendeu? Então, eu penso que contribui um pouco. Quanto mais estuda, quanto mais a ciência estuda, mais ela percebe aquilo que de fato é, né? Dentro. Está correto o que foi falado, mas quando ele fala assim, não, precisa de paciência até a ciência descobrir, que no fim das contas ela vai comprovar, né, que a Bíblia é verdade, né? Não. Para essas coisas, o dilúvio aconteceu, né? A Arca da Aliança existiu, essas coisas assim, entendeu? Beleza, tem que esperar, porque, né, essas coisas a gente não tem acesso direto, né? Agora, as verdades básicas da Bíblia, a existência de Deus, a divindade de Jesus, tudo isso, não precisa esperar. Não, Dani, mas eu falei que você teve errado. Foi assim, tem que buscar com diligência, buscar com paciência até ver. Isso. Isso, Não tem que esperar. Sim. Tá, tudo bem. Mas então fica o comentário só, né? Não foi o que o Joe quis dizer, mas fica o comentário, né? Independentemente, tá? Então, essas verdades, entendeu? Não precisa de ciência nenhuma, cara. Você vê com os olhos da cara, senão Paulo não teria falado aquilo, entendeu? Senão os homens seriam excusáveis, não inexcusáveis. Eles seriam excusáveis porque a ciência ainda não tinha revelado a Bíblia para eles naquela época. Não existia paleontologia, arqueologia. Não, mas ele se referiu à ciência ali, quando ele falou. A ciência moderna, eu conheço esse cara aí. Pode não ser, mas, enfim.
Não, mas é que assim, gente, tem que ter muito cuidado, porque cientista, por mais que seja cristão, tá? Cara, eles têm o vício do cientificismo. Pode ser cristão criacionista e eu provo para vocês que eles têm o vício do cientificismo. Um dia eu venho aqui e explico para vocês o que é isso, tá? Mas assim, não tirando da verdade o que ele falou, tá? Mas eu vou além, entendeu, do que ele falou, tá? Então, o que ocorre? Dito todas essas coisas, gente, vamos entrar no tema de hoje. Eu vou ver se tem tempo ainda, a gente vai falar bem rápido, tá? Então, o que ocorre? Eu entrei em tudo isso justamente para não cair no vício de enxergar o ser humano como animal. Um autoconhecimento que parte do pressuposto de que o ser humano é animal está afadado a dar encrenca. Encrenca. Entendeu? A pessoa vai ser louca. Entendeu? Se o Nick tivesse, cara, eu tenho que me tornar menos depressivo e estressado. Meu Deus, cara, tá ferrado. Entendeu? Diga, Nick. Não, vocacional não. É conselho profissional, não tem nada a ver com vocação. Profissão não tem nada a ver com vocação. Pode ser uma parte da vocação, entendeu? Mas você reduzir a vocação à profissão, cara, é tu reduzir um carro ao pneu, entendeu? Exatamente. Então, para você ver como é pobre demais, entendeu? Então, gente, a gente precisa estar ciosos e cientes do que é o espírito para a gente entrar com proveito no estudo do autoconhecimento, tá? E ao longo das aulas vocês vão perceber que eu vou me referir sempre a conteúdos e conhecimentos e pressupostos teóricos que eu expliquei nas aulas sobre o que é o espírito, para a gente não ir redundar num conhecimento que seja mórbido para a gente, tá? Doentio, certo? Então, o tema que eu vou trazer, que eu vou começar a trabalhar com vocês, tá? Tema não, né? É uma meditação conjunta, né? É o tema da felicidade, certo? A filosofia, ela se ocupa desde que nasceu com Sócrates, né? E também depois com Aristóteles, principalmente no livro dele, A Ética, né? A Nicômaco. A Ética a Nicômaco é o primeiro livro que trata sistematicamente do que é a felicidade humana. Tá? E Aristóteles chama a ciência da felicidade humana, ele fala assim, existe a ciência de construir navios, a técnica, o que ele chama de ciência ali é técnica, tá? Existe a técnica de instalar ar-condicionado, não existe? Se você estudar, aprender, tu vai aprender a instalar um ar-condicionado. Existe a técnica da mecânica de automóveis, você vai lá estudar e você vai aprender a consertar um carro. Existe a medicina, que é a técnica de proporcionar saúde ao corpo humano. Compreendem? E a felicidade também é uma técnica. Aristóteles fala, entendeu? Assim como a ciência de construir navios, assim como a ciência de construir prédios, a felicidade é uma ciência. E ele chama essa ciência da felicidade, ele chama de ética. Vem da palavra grega ethos, mas isso não vou entrar nisso agora. Então, o que ocorre? A felicidade, ela é matéria de uma técnica. E a gente se engana muito se a gente pensa que, como cristãos, nós não precisamos aplicar essa técnica na nossa vida. O que a gente tem que fazer é adaptá-la à revelação cristã. Assim como toda filosofia, a gente adapta à revelação cristã. Há 2000 anos já os filósofos cristãos estão fazendo isso. Estão adaptando a filosofia ao cristianismo para fazer proveito do que há de bom na filosofia. Compreende? Então, o que ocorre? A felicidade, tal como estudada pelos gregos, tá? Na verdade, Aristóteles já estava ciente. Se você chegar no final da Ética Nicômaca, você vai perceber que Aristóteles é incrível, cara. É incrível a inteligência desse homem. Ele chega à conclusão de que a única felicidade que realmente satisfaz o ser humano é a contemplação. A contemplação da verdade. Porque a contemplação da verdade, ela é um fim em si mesmo. Ela é a única ação humana cujo fim está
sobreposto ao próprio exercício daquela atividade. Contemplar a verdade é, ao mesmo tempo, cumprir, entendeu? O maior desejo do ser humano. No momento mesmo que você contempla a verdade, você está realizando todos os anseios do seu coração. Por exemplo, toda coisa que você faz, toda atividade humana que você pratica, tem um fim que não tem a ver com a atividade em si. Qual que é a finalidade de instalar o ar-condicionado? Climatizar o ambiente, deixar o ambiente mais confortável. Mas quando o cara lá está instalando o ar-condicionado, ele desfruta desse conforto? Não, pelo contrário. É terrível. Os caras passaram aqui todo suado, o Gui passou aqui sem camisa, todo suado. Consertar um carro. Quando o mecânico está lá consertando, qual que é a finalidade? Que o carro ande. E que seja um meio de transporte para os seres humanos. E que facilite a locomoção do ser humano. Mas quando o cara está lá consertando o carro, ele está desfrutando disso? Não. Então, toda atividade humana ela tem um fim, uma finalidade que não está embutida na própria ação. Mas Aristóteles, que é um gênio extraordinário, ele percebeu, não. A contemplação da verdade, ela é uma atividade que tem o seu fim em si mesma. Quando você contempla a verdade, você está, ao mesmo tempo, consumando o objetivo daquela atividade. Conseguiram compreender? Então ele chega à conclusão, a única felicidade que o ser humano pode ter realmente é a contemplação da verdade. Por quê? Porque toda ação que você pratica para ter um certo fim, às vezes aquele fim vai ser produzido e às vezes não. E acontece uma coisa também, o ser humano chega uma hora que ele morre. Compreende? Então, toda atividade humana que tem uma finalidade exterior a si mesma vai redundar, vai culminar na morte. E na morte acabou. Não vai mais ter... Todos os resultados de todas as ações que você fez praticando durante a vida vão estar anulados. Por exemplo, você construiu uma casa maravilhosa com todo o conforto. Depois que morrer, você vai conseguir desfrutar do resultado daquela atividade? Não. Porque a morte ela anula o resultado das atividades que você fez. Entendeu? Mas a atividade contemplativa ela não tem nada a ver com o seu eu material, mortal. Ela tem a ver com o seu eu imortal. Então ela vai sobreviver à morte. Essa era a ideia de Aristóteles, que era de Sócrates também. Só que Aristóteles tratou de uma maneira mais sistemática, né? Então vocês vejam como Aristóteles, tá? Ele já estava mais próximo da verdade. Tá bem próximo da verdade. A verdade tal como a felicidade, tal como nós dentro do cristianismo devemos buscá-la. Aristóteles não estava exatamente onde a gente pode estar, mas ele se aproximou muito. E qual que é a visão da felicidade mais comum? O que é a felicidade? Quando você fala que eu quero ser feliz, quando qualquer pessoa fala eu quero ser feliz. Desejos realizados. Satisfação. Tá. Isso, exatamente, tá certo. Mas eu vou além, vou definir de uma maneira mais universal, tá? A felicidade, tal como o ser humano busca, o ser humano dentro da sua animalidade, dentro da naturalidade dele, a felicidade que ele busca é um equilíbrio das circunstâncias da sua vida, que ele seja confortável ou que ele veja como ideal. Entendeu? Você pega todas as circunstâncias da sua vida e você quer... É mais ou menos como você equilibrar assim, uma coisa, entendeu? Você quer deixar o negócio em pé. A felicidade é você lutar para que esse negócio fique assim em pé, em equilíbrio. Entendeu? Então você busca, eu queria ter mais tempo para fazer tal coisa. Ou eu queria ter, se eu tivesse um carro eu ia ser feliz. Entendeu? Ou se eu tivesse uma casa, assim, você imagina uma vida ideal.
A felicidade que a gente busca é assim, na carne, no homem natural. A gente imagina uma vida perfeitinha, toda equilibradinha, entendeu? Eu vou ter um carro assim, eu vou ter, meu dia a dia vai ser assim, a minha rotina vai ser assim, eu vou ter uma televisão assim, eu vou ter uma esposa assim, eu vou ter um esposo assim, um cachorro assim, eu vou ganhar tanto, eu vou trabalhar em tal lugar, com tantos anos eu vou me aposentar, daí eu quero viajar, blá, blá, blá. Tudo isso. Tudo isso, gente, é circunstância exterior, tá vendo? Não tem nada a ver com o seu espírito. Então, a felicidade que é espontâneo em nós, como seres humanos naturais, buscar, é um equilíbrio de todas as circunstâncias da nossa vida. E, geralmente, essa busca, né, ela se condensa numa visão que nós temos da nossa vida ideal. Alguém nunca imaginou assim, uma vida ideal? Todo mundo, né? Todo mundo, entendeu? O que ocorre, gente? Isso é ilusão. Ilusão. Por quê? O mundo natural, tá, é um mundo onde existe problemas, encrenca, tribulações. O mundo jaz no maligno. Neste mundo tereis aflições, entendeu? Cada vez que você conseguir assim, deixar por 10 segundos a tua vida no equilíbrio que você quer, tem gente que fica a vida inteira trabalhando para chegar nisso daqui e não chega. Acaba a vida e nunca conseguiu deixar o negócio em pé no equilíbrio. Quando chega, dá uma depressão ou câncer. Calma, eu vou chegar lá. Você foi um pouco à frente. Não, eu vou explicar isso também. Entendeu? Tem gente que nem chega, é tão miserável que nem chega, coitados. Fica a vida inteira lutando para comprar um terreno, para comprar uma casa na praia, mas morre antes. Triste. Tem gente que consegue deixar o negócio em pé, em equilíbrio, durante 10 segundos. Vamos colocar assim, metaforicamente. Entendeu? Cara, tu deixou o negócio em equilíbrio durante 10 segundos, durante um dia, o negócio vai começar a ir para o outro lado. Você vai ter que fazer força para colocar de pé de novo. A vida humana, a felicidade humana é a busca de um equilíbrio que é impossível. Entendeu? Por exemplo, você vai equilibrar a sua vida profissional, mas vai aparecer outro problema. Daqui a pouco você vai ficar doente. Daqui a pouco o preço da gasolina aumentou. Daqui a pouco tem uma guerra. Daqui a pouco tem uma pandemia. Nunca. E a gente pensa, a gente se ilude pensando, não, tá, mas daqui a pouco eu vou atingir esse equilíbrio. Não vai atingir nunca. Você pode atingir por algum tempo, mas assim, vamos conceber a pessoa mais sortuda do mundo, tá? Que ela consiga viver em bastante equilíbrio durante muito tempo. Um dia ela vai morrer. E aí? Acabou. Entenderam? Entenderam o que é buscar esse equilíbrio? É correr atrás do vento. Isso que Salomão chama de correr atrás do vento. Entendeu? Vai bater o vento, cara, e o negócio vai cair. Então, a felicidade no sentido mais espontâneo que a gente busca, não estou falando que está errado pensar assim, tá, gente? Isso o ser humano, pelo mero fato de estar no pecado, estar vivendo neste mundo, a gente busca esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio ele é ilusório e não acontece, porque todo mundo sabe, aqui eu acho que não precisa explicar isso, né? Todo mundo sabe que sempre vem problema que a gente não espera, sempre. Entendeu? E também existe outra coisa, por exemplo, existe uma série de compensações também na vida. Por exemplo, quando eu era criança, entendeu? Meu sonho era ganhar dinheiro, ter meu salário, não bastante dinheiro, mas ganhar meu salário assim, para eu comprar um monte de bolacha e chocolate e tudo mais, entendeu? Hoje eu tenho esse salário, eu posso comprar, mas se eu fizer isso eu me ferro, eu fico doente. Entendeu? Então tem esse jogo de compensações, tu vai ganhar de um lado, mas tu vai perder de outro. Tu vai ganhar bastante dinheiro, mas tu deixou tua família à deriva. Você vai conquistar todas as mulheres do bairro, mas você vai pegar AIDS. Desculpa pelo exemplo, mas eu estou falando assim, isso é um exemplo bem carnal, mas isso acontece. Entendeu? Você vai comprar o carro dos seus sonhos, mas você vai ter que pagar um monte de imposto nele. Isso vai te tirar a paz. Compreendem? Todo benefício material que a gente conquista vem junto de um malefício.
Entenderam? Sempre, cara. Então pode esquecer. Entendeu? O Nicolas, só um exemplo, tá, Nick? O Nicolas, sei lá, vai virar imagine que ele virasse um médico, conseguisse estudar um monte, se arrebentar de estudar e tal, e vira um médico. Tu vai ser mais feliz? Não vai, cara. Tu vai ter um monte de problema, cara. Entendeu? Um monte de problema. Tu vai ter que ficar, sei lá, quantos anos estudando sem poder dar muita atenção à tua vida espiritual e vai crescer um monte de paranho na tua alma que tu não vai saber o que fazer. Entendeu? Tá vendo? Então nunca, esse equilíbrio a gente nunca chega nele. Jamais. A felicidade verdadeira não está aqui. Se você tentar buscar a felicidade nesse equilíbrio, você vai se decepcionar, você vai morrer amargurado e provavelmente vai para o inferno. Muito provavelmente. Coloca o texto lá, Alain. Pode. Mas todo mundo é assim, tá, Nick? Todo mundo é assim. Não, você era mais do que as outras pessoas, mas todo mundo é assim até certa medida, tá? Vocês nunca tiveram a experiência, gente? Eu já tive muita experiência quando eu era criança e isso me marcou demais. Eu gostava de construir coisas. Eu tinha uma areia lá em casa, uma caixa de areia assim, entendeu? E eu gostava de construir uma cidade lá. Tipo, eu tinha uns 8 anos de idade, né? Eu construí uma cidade lá. Eu fazia uma estrada, eu fazia uma administração pública, mas eu viajava na maionese, eu adorava fazer aquilo. Mas quando eu terminava de construir, perdia a graça. É o que o Diogo falou antes. Quando você atinge o equilíbrio, você vê que não tem nada lá. Entenderam? Vocês não tiveram essa experiência nunca de você curte o negócio enquanto você está buscando aquilo, mas depois que você conquista, não tem nada. Por que é assim? Porque esse equilíbrio que a gente busca, tá? Ele é uma ilusão. A substância dele está na expectativa. A única substância que ele não tem nada dentro. É vazio, por isso que você chega, você vê que não tem nada dentro. É vazio. Por que é oco por dentro? Não tem nada. Porque ele é feito, a única substância dele, aquilo que faz você buscá-lo é a tua própria expectativa de concluí-lo. Você se ilude, a sua expectativa de alcançar aquilo ilude você. Você confunde a sua expectativa com aquilo que você imagina que é a fruição que o objeto vai te dar quando você conquistá-lo, entendeu? Mas não é. Aquilo que você acha que existe na coisa, no objeto desejado, está só dentro de você, é só a sua expectativa. Entendeu? Você está projetando o seu desejo na coisa. Isso acontece muito em relacionamento, demais. Você projeta o seu desejo na outra pessoa e você imagina que ela é a resposta daquele desejo, mas quando você chega e conhece a pessoa mesmo, é o contrário. Por quê? Porque aquilo que você imaginava estar nela não tinha substância nenhuma, não era substância. A única substância era o seu próprio desejo. Isso se chama projeção. Entendeu? Então, cara, nenhum desejo material que a gente tenha da nossa vida natural, nenhum deles tem substância. Nada. A única substância que existe, gente, está num negócio chamado intimidade. Eu vou explicar o que é. Que é o coração, o nosso coração. Jesus não falou assim, onde está o vosso coração, aí estará o vosso tesouro? Não, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Eu vou explicar o que isso significa. Tá? Mas, gente, não existe felicidade fora da vida do coração, da vida da intimidade espiritual. Tudo que você busque fora da intimidade espiritual, você vai ver que não tem substância nenhuma, que é só a projeção da sua própria expectativa. Mas quando você vive desde o seu coração, aí você vai ver que as coisas têm substância mesmo. E é tal a substância que as coisas têm na vida do coração que você frui deles imediatamente.
Não precisa batalhar a vida inteira para chegar em algo. Põe lá, tá ali, né? Ó, há pessoas, essa frase é do Louis Lavelle, tá? Há pessoas que esperam a vida inteira um futuro em que poderão, enfim, começar a viver. Ora, esse futuro não ocorrerá jamais. Compreenderam isso? Vou ler de novo. Há pessoas não, todo mundo é assim. A tendência natural de todo mundo. Há pessoas que se libertam disso, mas a tendência natural de todo mundo é essa. Do homem caído, do homem no pecado. Tá? Há pessoas que esperam a vida inteira um futuro, está esperando lá que vai ter um futuro em que vai estar tudo equilibradinho na tua vida. Eu vou ter um cachorro assim, uma mulher assim, eu vou estar saudável ainda, entendeu? Mas aí quando tu vai ver mesmo, tu vai estar velho, cheio de doença, a tua mulher que tu imaginava vai estar gorda, desculpa, gente. Mas é verdade, gente, entendeu? Tudo vai degenerar, tu vai... Essa felicidade, tá? Não lembro se foi um filósofo, um poeta, que usou a seguinte metáfora, tá? Essa felicidade do homem, tá? que ele busca, é assim, é você empurrar, se esforçar, imagine você empurrar uma rocha gigante, uma rocha redonda assim, tá? Redonda. E você empurra ela morro acima. Você empurra, você quer levar ela lá para cima, entendeu? Você empurra, se ferra a mão, entendeu? Machuca o pé para levar ela para cima. Mas ela sempre vai rolar para baixo de novo. A felicidade humana buscada no mundo natural é assim. Você vai empurrar, ela cai. Para cada vez que você empurra 1 metro, ela cai 5 metros. E outra, o morro não tem fim, entendeu? Não é um morro que tem um fim. Não, é que esse mundo ele é assim, inclinado. Não tem fim. É uma ladeira sem fim. Você vai empurrar por toda a existência e nunca vai chegar em lugar nenhum. E ela sempre vai cair. Tá? Então, esse futuro não ocorrerá jamais, nunca, porque esse equilíbrio não existe na Terra. Tá? O pensamento dessas pessoas sempre se adianta ao que não existe. Quer dizer, é só aquilo que você imagina na sua cabeça. Essa vida perfeita, com uma mulher assim, com um cachorro assim, com uma casa assim, está só na sua cabeça, não existe. Mas é impotente diante do que existe. O pensamento se adianta àquilo que não existe e permanece impotente diante daquilo que existe. Pode perceber que a pessoa, na medida mesmo em que ela espera, idealiza, ela fica fraca, covarde, desculpa o termo, cagona, entendeu? Confusa para aquilo que existe. Ela não consegue lidar com os problemas práticos. Ela não consegue fazer a vida dela crescer. Ela não vai aos poucos fazendo a vida dela crescer. Por quê? Porque ela está ocupada demais esperando algo. Podem perceber que é assim, tá? Elas se assemelham ao prisioneiro que só vive da esperança de uma liberdade que talvez jamais lhe seja dada. Ou que talvez ele jamais saiba empregar. Né? Vocês já viram esse negócio, né? Tem filme até acerca disso, né? O cara fica lá 30 anos na cadeia, né? E quando ele sai da cadeia, ele não sabe como viver. Né? Tem até aquele filme Shawshank Redemption, né? E o cara se... Em busca da liberdade. Então, o cara, quando ele se viu livre, finalmente que ele foi viver no mundo civil de novo, ele se enforcou. É bem assim que acontece. Quando você se você chegar nesse objetivo que você imagina, nessa vida ideal que você imagina, com um cachorrinho bonitinho, um esposo de tal maneira, uma casa de tal maneira, quando você chegar nisso daí, você vai se enforcar. É isso que vai acontecer, tá? Para elas, no entanto, a morte sempre sobrevém no período da espera. Gente, se você buscar essas coisas, você vai ver, um dia você vai chegar e você vai perceber que a tua vida real, que a tua vida ideal não tinha substância nenhuma. Só que daí você vai racionalizar o problema, tá? E você vai se convencer a si mesmo de que o problema não está na ilusão, ou no próprio esperar, no próprio desejo natural.
Você pensa, você vai raciocinar, você vai racionalizar a coisa da seguinte maneira: alguma coisa ainda está errada e eu posso consertá-la. Esse equilíbrio, você imagina assim, que o equilíbrio ele é alcançável, só falta você fazer ainda alguma coisa. Entendeu? Como você nunca alcança aquele equilíbrio, nunca alcança a tua vida ideal que você imagina, você pensa, não, então ainda falta fazer alguma coisa. Não falta fazer nada, cara. Esse equilíbrio a tua vida não chega nesse equilíbrio porque esse equilíbrio não existe, não é porque existe alguma coisa errada na sua vida. Por isso que as pessoas sempre morrem enquanto estão esperando ainda. Até o final da vida a pessoa vai estar lá querendo chegar nesse equilíbrio e quando ela vê, morreu. A morte sempre sobrevém a elas no período da espera. Então elas passaram a vida, ele não falou ali que as pessoas estão esperando chegar nesse equilíbrio, nesse futuro, para começar a viver? Então o que isso implica? Quer dizer que a pessoa vai morrer antes de ter começado a viver. Entenderam a tragédia? Jesus não fala sempre a cada dia o seu mal? Não pensai no que vocês vão vestir amanhã e tudo mais? Cara, isso... Meu Deus do céu, isso não é um mero conselho, cara. Isso daí é uma constatação filosófica. Se você estudar toda a ciência e filosofia e psicologia durante milênios, você vai chegar nessa conclusão. Entendeu o que Jesus falou? É o que eu estou explicando aqui. Entendeu? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Entendeu? Você vai morrer antes de começar a viver. É o que o Lavelle está falando. Se você não viver no tempo presente. Olha só que interessante. A morte sempre sobrevém no período da espera. Ele só tem atrás de si, então, uma existência vazia. Nunca começaram a viver de verdade. E toda a tua vida foi vazia. Tá? É que, como esperavam para viver, quer dizer, a pessoa não vivia, não, eu vou assumir a vida do espírito. Elas só esperavam para viver. É que, como esperavam para viver, só esperavam para morrer. Quer dizer, ou você começa a viver a vida do espírito agora, no tempo presente, entendeu? Ou você simplesmente está esperando morrer. Você não está vivendo. É uma vida negativa, entendeu? Não é viver. É uma espera da morte. Tá? Entre o sofrimento, aqui eu coloquei isso aqui, entre o sofrimento, tá, que um momento do tempo nos proporciona e a felicidade que outro momento nos promete, existe uma diferença de grau que não raro é ilusória. Você pensa que, qualitativamente, o tempo presente, eu coloquei um triângulo assim, imagine que isso aqui é a conjuntura total da sua vida, certo? Você pensa, não, cara, quando eu chegar na minha conjuntura de vida ideal, entendeu? Isso aqui vai ser diferente. Mas não vai ser só um triângulo um pouquinho diferente. Mas vai ser um triângulo ainda. O círculo sempre foi, em todas as culturas, né, símbolo da perfeição. Tá? Então eu coloquei um triângulo no círculo por isso. Tá? Você quer aqui que seja um círculo, mas você vai perceber que vai ser um triângulo um pouco diferente. A sua vida vai ser uma miséria, só que vai ser uma miséria de uma maneira um pouco diferente. Você é miserável enquanto você está ganhando R$1.000 por mês. Aqui você vai ser miserável ganhando 10 mil. O que mudou é que o triângulo mudou um pouquinho. A tua vida é uma porcaria um pouco diferente. Entendeu? Gente, a nossa vida na Terra é uma merda. Entendeu? É isso, essa que é a verdade. Qualquer pessoa que tem um pouco de experiência de vida vai falar isso para vocês. É uma bosta. O Diogo não passou o aniversário dele lá cheio de dor de cabeça, cara? Sim, o cara sofreu um monte, entendeu? Se ele fosse parar só na vida natural, imagine que miséria, cara. Desiste, entendeu? O Diogo conseguiu aguentar aquilo porque tem a vida espiritual, né? Então, essa diferença de grau é ilusória, cara. Não existe, é ilusão. Ó. Não existe diferença entre aquilo que você vive agora e aquilo que você imagina na sua cabeça, o cachorrinho bonitinho, a casa bonitinha, o carro bonitinho. O
carro do ano e tudo mais, um emprego em tal, sei lá, né? Em tal empresa, você acha que existe diferença entre aquilo que você vive e aquilo que você há de viver, mas não existe diferença, é ilusão. Vai ser a mesma, vai ser uma merda um pouco diferente. Entendeu? Porém, olha que lindo. Mas entre o presente do ser e o nada da espera há o infinito. Então, não enxergue a sua vida presente como essa conjuntura de dificuldades e sofrimentos. Não. Tome ciência do que é o tempo presente. O que é o tempo presente? Deus. Deus está onde? Deus está no futuro? A presença de Deus. Ó, presença. Presente, presença. Pode ver, presença de Deus está no futuro? A presença de alguém está no futuro? Não, está sempre no presente. A alegria, a paz, a alegria infinita, a paz, o regozijo do Espírito, está no futuro? Não, está no presente. É isso que ele está falando. O ser está no presente. Pode ver. Você está aqui parado, certo? Você não está vendo o ser inteiro. Não estou me referindo só ao universo material, estou me referindo ao ser inteiro. Deus, os anjos, a infinitude divina, os aspectos de Deus, a glória de Deus, tudo. O que te separa da glória máxima de Deus agora? É o tempo? Não, é o espaço, somente. A glória de Deus está em algum lugar, mas você está separado dela agora. Mas essa glória está no tempo presente. Ou você vai desfrutar dela no presente, ou você não vai desfrutar nunca. Isso que é essencial. Entenderam? Então, entre o presente e o nada da espera, existe o infinito. Compreenderam? E é nisso daqui que você tem que se ater. Esquece o futuro, cara. Esquece o futuro. A tua felicidade, a tua alegria está no tempo presente. E como você acessa o presente do ser? Aí que você entra no que eu vou falar depois, que é o coração do homem. É o intelecto, é o espírito. Por isso que eu falei tanto nas últimas aulas de espírito. Como que você penetra? Eu acabei de falar que a gente está separado da glória de Deus. Como que você penetra e chega na glória de Deus, na alegria infinita de Deus? Com o teu intelecto, com o teu espírito. Entenderam? Então, para você, a felicidade, gente, tá? A gente vai falar nas próximas aulas de felicidade, tá? Mas a felicidade cristã. Essa daqui é a felicidade cristã. E Aristóteles, embora ele não tivesse colocado nesses termos, ele já sacava isso, cara. Ele falava, não, a vida humana nunca vai atingir equilíbrio. A única atividade possível que pode causar felicidade no ser humano é a contemplação da verdade, a contemplação do ser. Que está onde? No presente. Aristóteles já tinha sacado isso. Entendeu? Ele ainda, assim, ele ouviu o galo cantar e não sabia onde, entendeu? Porque ele não conhecia Jesus, né? Mas olha a inteligência desse homem, tá? Então, o que a gente vai falar nas próximas aulas é dessa felicidade. Sempre que eu me referir à felicidade, eu estou me referindo a isso daqui. Aí o que acontece? Você pensa, não, mas é simples, é só a gente se conectar com Deus. Não. É um tema muito rico. Por quê? Porque você vai perceber... Você vai perceber que quando você está conectado ao presente do ser e à presença de Deus e tudo mais, vai vir uma força que vai tomar conta disso daqui para você. Você não vai precisar mais se preocupar com isso aqui. Entenderam? Quem buscar salvar a sua vida, perder lá. Se você buscar isso daqui, salvar a sua vida, ter a vida com cachorrinho e... Eu não paro de pegar esse exemplo, né? Mas é que todo mundo imagina, não, eu quero ter um quintal assim, um cachorrinho assim, uma esposa assim, isso aí, né? Uma casa em tal bairro, não sei o que, né? Quem buscar isso, quem buscar salvar a sua vida, vai perder. Você vai se ferrar, você vai morrer enquanto espera. Mas se você perder a sua vida, ou seja, como assim perder a vida? Você não se preocupa mais com isso aqui, entendeu? Para ganhar o ser, você vai ganhar isso daqui.
Quem perder a sua vida, achá-la. Além de ganhar o ser, você vai ganhar a providência de Deus que vai cuidar de todos os detalhes da sua vida. E vai ser muito melhor do que aquilo que você imaginou. Sabe por que é muito melhor do que você imaginou? Feche um olho. Imagine uma pessoa que vocês gostam muito, que não está presente aqui no momento. Beleza, podem abrir o olho. Essa imagem que vocês têm na imaginação de vocês é tão definida quanto a pessoa que existe realmente? Ela é tão rica quanto a pessoa que existe? Você pode ver que é só uma imagem esquemática, assim. Um esboço. Quando você vê a pessoa, você vê que a pessoa tem traços muito mais ricos do que você imaginou. Olhem a limitação da nossa imaginação. Por isso, então, o real, imagine assim, aquilo que você imagina da pessoa aqui é o seu desejo, é aquilo que está na sua imaginação. Mas existe o real, o ser verdadeiro, que é a pessoa mesma, a presença física dela. Entenderam? Essa presença física transcende muito a sua imaginação. Quando você a vê de fato, você vê que é muito mais rico do que você imaginou. E assim também é a felicidade. Aquilo que você imagina, você pode gastar a cabeça e imaginar. Quando o ser se apresentar para você na sua frente, você vai ver que ele é muito mais rico do que aquilo que você imaginou. É por isso que é sempre melhor do que a gente imagina. Aquilo que Deus faz na nossa vida é sempre muito melhor do que... A Bíblia não fala? Deus faz muito mais do que aquilo que pedimos e esperamos? Ou pensamos? Por quê? Deus faz mais. Não é só porque Deus é muito generoso. Não, é porque a própria estrutura das coisas é assim. Porque a gente não consegue imaginar as coisas. A nossa mente não tem o poder de reconstituir a riqueza inteira do ser. Entenderam? Por isso que sempre que a coisa vem mesmo, a bênção que Deus te dá, aquilo que Deus te provê, é sempre melhor do que você imagina. Por quê? Porque vai estar no ser e não na sua imaginação. Vai estar na realidade, não só na sua imaginação. Por isso que é sempre melhor. Então, além de você ganhar a presença de Deus, a contemplação da verdade, a alegria infinita, você vai ganhar a satisfação, né, daquilo que você queria ter sempre na vida e tudo mais, mas vai ser muito melhor do que você imaginava. Não vai ser exatamente como você pensava, mas vai ser muito melhor do que você imaginava. Entendeu? Eu dei esse exemplo, né? Quando eu era pequeno, eu queria ser um cientista da NASA. Eu queria ser um físico. Né? Eu estudava um monte. Ah, é? Então, inclusive eu estava muito bem encaminhado. Eu tenho certeza que se eu continuasse estudando, eu conseguiria chegar. Entendeu? Porque eu passei num colégio lá em Curitiba, né? Tinha 15 anos de idade, né? Eu passei no colégio lá, eu era o único, pelo menos da minha sala, do colégio não sei, mas tinha 23 pessoas na minha sala, né? Eu era o único que não havia feito curso preparatório para o vestibular da escola, e o único que era de escola pública, e o único que não era de Curitiba. Todos os outros eram de Curitiba, dos maiores das escolas do Bom Jesus, lá do centro de Curitiba, que é um negócio que só milionário estuda, entendeu? E todos tinham gastado horrores de dinheiro com curso preparatório. Eu era o único que, tipo, eu era ninguém nesse sentido, entendeu? Ninguém. Né? Eu era o único da minha sala. E eu passei numa ótima colocação. E o que acontece? Eu fiquei lá uns 2 meses, né? E ficou evidente para mim, ao longo das aulas, que eu era muito mais inteligente que todo mundo lá. Algumas vezes aconteceu do professor passar problema lá de física e só eu resolver. E eu sair da sala e o pessoal todo ficar... Isso me marcou muito, né? Uma vez o professor passou um problema lá que tinha que calcular a desaceleração da velocidade da luz. Cara, eu terminei em 10 minutos. Né? Os caras ficaram... Não só não terminaram durante a aula, como eles ficaram o intervalo inteiro questionando o professor no quadro. Depois eu voltei para a sala assim, e vi os caras estavam lá conversando com o professor ainda. Eu assim, cara, como é que esses caras não entendem, cara? Eu entendo isso em 2 minutos, entendeu? Então, eu não falo isso para me autoglorificar, mas eu digo que eu teria
capacidade de ser um cientista, sem dúvida. Se eu ficasse ali 3 anos na escola federal, colégio federal ali, todo mundo que está no colégio federal ali de Curitiba tem as melhores colocações na Universidade de Curitiba, na UFPR, Universidade Federal do Paraná. Isso daí, inclusive, as pessoas, todo mundo que é de colégio particular, mas vai para tenta entrar no colégio federal, porque vai ser muito bem preparado para a universidade, para o vestibular da universidade. Então, eu ia passar em qualquer vestibular da UFPR, se eu me preparasse ali, né? Qualquer um. E eu teria o melhor ensino. Né? Então, isso até é irrelevante, porque tudo que eu estudava no colégio já estava muito à frente. Eu estudava na Scientific, porque eu lia em inglês, né? Na Scientific American, coisas assim. Então, sem dúvida, eu conseguiria ser um cientista, né? Eu queria ser um cientista da NASA, mas Deus aos poucos foi boicotando isso. E eu falo para vocês que se eu tivesse ido para a NASA ser um cientista lá, eu não teria 1% da alegria intelectual, da realização intelectual que eu tenho hoje. Nem 1%. Eu vejo hoje que desgraça que teria sido. Entenderam? Então, eu fiquei por aqui mesmo, conheci o professor Olavo e decolei. Entendeu? Decolei o quê? Socialmente? Não, socialmente não. Mas o que interessa? Entendeu? Mas intelectualmente, cara, a minha vida intelectual só me dá alegria só. Deus realmente está fazendo uma obra extraordinária. Né? Mas aí, claro, aí entra outros aspectos de obediência. Né? Eu tenho seguido a direção do Diogo, eu decidi seguir a direção dele e tudo mais. Então, cara, obedece Deus. Só faz isso, obedece o Senhor, entendeu? E deixa que os teus sonhos vão ser realizados não exatamente da maneira que você queria. Eu não estou na NASA, mas é melhor do que se eu estivesse lá. No modo como eu estou hoje, estudando como eu estou hoje, é muito, intelectualmente falando. Eu posso não ter toda a posição social, lógico, isso é evidente. Por enquanto, pelo menos, né? Mas, intelectualmente, nem se compara, entendeu? Eu pego um cientista da NASA, traz um cientista da NASA aqui que eu vou mostrar que o cara é burro. Eu falo isso com convicção. Não sobre a ciência dele, mas sobre a filosofia em geral, o conhecimento humano em geral. Né? A ciência dele realmente não é especialidade, né? Lógico. Mas, então, eu estou falando isso para vocês compreenderem isso, entendeu? Entreguem na mão de Deus, obedeçam o Senhor em tudo, que Ele vai realizar o desejo de vocês, não exatamente como vocês pediram, mas muito melhor. Entenderam? Então é isso por hoje. E na aula eu vou começar a falar exatamente daquela parte ali. O que é você acessar o tempo presente através da vida do coração. Tá bom? É isso aí. Agora a gente vai fazer uma pausa de 10 minutos, né? 10 minutos, daí a gente volta para a aula de inglês, tá?